Olá, tudo bem? É uma tremenda alegria estar com vocês novamente nesta quinta-feira, na nossa querida capital catarinense, abordando hoje um assunto que nós já falamos alguma coisa a respeito e como é impossível, em tão pouco tempo, pelo menos na nossa concepção aqui, em uma hora a gente falar tantas coisas que a gente quer, pelo tamanho, pela importância do conteúdo que nós temos para levar para vocês. A gente vai dando pinceladas, como a gente vem fazendo há quase 4 anos já, desde julho de 2005. E hoje o tema é muito oportuno. O tema do nosso programa de hoje são as leis universais. Muita gente fala de leis. Nós aqui no Vida Inteligente já falamos, em certa ocasião, sobre karma, nós já falamos sobre os 10 mandamentos agartinos, falamos sobre os 10 mandamentos também de Moisés, falamos sobre estas leis. Será que existe? Conhecemos as leis da Terra, conhecemos as leis religiosas, aquelas que mais nos amedrontam do que nos orientam, né? Porque faz com que a gente trabalhe dentro de um rigor, senão aquele rigor você não será castigado, e essas coisas que eu particularmente sou contra. Eu acho que o amor jamais castiga. Então, qualquer coisa que tenha castigo, para mim, a fonte não é boa. E nós vamos falar hoje, vamos esclarecer isso. Que leis são essas? Existem leis? O que adianta eu seguir ou não? Para que eu não me perca, né? Nós não estamos mais em tempo, em 2008, em tempos de ilusão. Nós já falamos em descerrar os véus de Maia, da ilusão, mas nós temos que sair da prática para a teoria. Ou, muito pelo contrário, temos que sair da teoria para a prática. Então, hoje aqui, mais uma vez, com o nosso querido amigo e irmão, Jorge Antonioro. Obrigado, Jorge. Obrigado a você novamente. Né? É sempre um prazer, realmente assim, porque como a gente sempre fala aqui, quem nos entende sabe que não tem nada além disso. Né? A gente forma aqui uma fraternidade, uma egrégora, é uma harmonia. Quem puder, vocês estão convidados qualquer dia a vir assistir aqui no estúdio da TV Floripa, bom, né? Uhum. Porque aqui o programa é ao vivo, tem lugar para vocês sentarem, para vocês sentirem harmonia, o que se cria aqui dentro. E é muito gostoso, vocês se sentem bem, e eu me sinto particularmente sempre bem quando eu estou tocando esses assuntos, principalmente com o querido amigo, irmão. Todos aqueles que passam por aqui são do nosso time, vamos dizer, são da mesma mônada, como você diz, acredito eu. E então, Jorge, prazer em revê-lo. O seu boa noite para o nosso telespectador, que já te conhece muito bem, né? Já boa noite a todos. Grego, de novo, obrigado, né, por estar aqui. A gente sempre fala que é uma celebração. E você falou isso, que se cria aqui, essa ambiência, essa egrégora que se cria, é que quando a gente fala de alguma coisa, quando a gente pensa em alguma coisa, né, quando a gente olha para alguma coisa, essa alguma coisa olha de volta para a gente. Como a gente olha aqui para assuntos que nunca foram vistos, nunca foram olhados, nunca foram falados, esses assuntos, essas realidades, elas se surpreendem por estarem sendo faladas humanamente, vistas humanamente, sentidas humanamente, e criam a recíproca e se manifestam. Aí fica um ambiente aqui onde a gente consegue tocar o que é falado. E pelo visto, aquilo que a gente tem sentido na rua, nos e-mails, nos telefonemas, a reverberação tem sido muito grande. Sim. Tem sido boa, está ressoando nos corações e nas mentes das pessoas. Já temos o nosso público cativo, que ele vai crescendo cada vez mais. E as pessoas se identificam realmente com tudo aquilo que a gente tem levado. E o nosso objetivo, sempre reiterando, nós não somos donos da verdade e nem temos a verdade conosco. Nós fazemos parte de uma parcela dessa verdade, que a verdade está fragmentada, né, Jorge? Sem dúvida. Está fragmentada no conhecimento de cada um, né? Por enquanto, claro. Nós sempre falamos no por enquanto. Então, Jorge, as leis. Nós temos a lei humana, a lei dos homens, a lei da justiça terrena. E a gente vive naquilo que eu falei no início. Por um lado, por leis que subjugam, por leis que nos amedrontam, por leis que nos aprisionam. Porque aquela lei que te impede de fazer certas coisas, porque se você não fizer daquela forma, você será castigado, não pode ser uma boa lei. A lei boa é a lei do amor. Que leis? Existem essas leis? Que leis são essas? Existe alguma coisa que rege? Nós já falamos aqui, conforme eu disse, os 10 mandamentos, os mandamentos agartinos, falamos da lei de causa e efeito, que nós vamos falar de novo hoje. Mas vamos dar uma pincelada geral sobre a lei. Alguma coisa tem que reger o universo, ou todos nós aqui nós já falamos em programas anteriores, e é claro que
você tem que andar dentro dessas leis cósmicas. Podemos chamar de leis cósmicas? Sim, são. Só que são leis em vários níveis, né, Grego? Assim, por exemplo, você pega uma estrutura física qualquer e vai olhando no microscópio essa estrutura física, você chega lá na questão dos fractais, então você vê que há uma organização intrínseca à própria matéria. Você pega uma célula, você tem aí 2.000 aminoácidos que interagem para gerar a função celular e a maior parte em potencial. Então, para qualquer lado que você olhe, há uma lei regendo. Só que isso a gente não precisa chamar de lei universal. São leis naturais. Leis naturais. Leis naturais. Inclusive, a gente tem aqui, depois a gente pode abordar, e quem quiser, o Grego depois pode mandar por e-mail, tem as 15 leis da natureza, escritas pelo Dr. Eduardo Alfonso, que foi discípulo de Rosso de Luna, que estava ligado a Blavatsky, seres de alta hierarquia, alto conhecimento, né, e confiáveis, onde ele aborda as principais leis da natureza, explicando o porquê e como que ela interage com o ser humano, uma coisa assim muito interessante. Pois quem quiser você pode mandar. Com certeza, né? É só passarem por e-mail e a gente encaminha. Então, as leis, elas interagem com o meio, com o universo, com o ser humano, em vários níveis. Então, do ponto de vista acadêmico, você tem leis que estão chamadas leis universais, lei da gravitação, lei da órbita celeste, tem a lei da atração. E o mais importante é que muitas dessas leis são comprovadas pela ciência, né? Pela física, porque a ciência não abona se não for provado por eles. Né? E é muito interessante a propósito que você falou, que assim, que a ciência ela vai e comprova que a lei existe, mas ela se recusa a questionar como que esse procedimento, como que esse método foi criado para gerar uma lei. Quem é que é o autor, afinal, dessa lei? Né? Então a ciência vai dizer, não, realmente, a lei da gravitação universal existe, a lei da ação e reação existe, então a lei da gravidade existe. Agora, como que isso foi criado? Mas não, isso eu não discuto. Eu digo que existe, mas não discuto. Então, esse passo adiante esclareceria muita coisa, só que ainda não é a época da ciência fazer isso. Então, nós temos várias leis que aplicam a vários campos humanos, dependendo do aspecto que eu queira abordar. Acima dessas, né, eu tenho realmente o que seria uma lei, né? De onde derivam essas leis que que você citou e que a gente tem comentado algumas aqui, tanto as leis cósmicas quanto os códigos da lei do Manu, os mandamentos sagartinos, todos esses, né? Que em um momento foi criado no universo o conceito de polaridade, né? De sim e de não, que antes não existia, ou o conceito de bem e de mal, para daí a gente ver onde é que entra a questão da lei. Então, o bem e mal, ele não pré-existe. Quando se diz assim, Deus é bom, não é. Deus é mal, não é. Deus é ausente, não é, porque são características humanas. E aí a gente não pode antropomorfizar. E também não pode dizer que é mal nem bom, porque é o seguinte, em um determinado momento cósmico, sequer existia o conceito de bom e de mal, de certo e errado. Entende? Por quê? A partir de um atalho tomado para apressar a evolução humana, então se criou um conceito que hoje se chama de o mal no bem, onde foi tomado um atalho, se não, eu crio o conceito de não cósmico para fazer com que a humanidade evolua mais rapidamente. Daí a humanidade interpretando esse mal no bem, ela cria o conceito de mal no mal, que é o mal pensado, interpretado e criado pela humanidade. Sim. Entende? Pelas próprias limitações humanas, né? Aí o que acontece? A partir dessa maneira de ver as coisas de baixo para cima, que na verdade nem existe de baixo para cima, então que se criam, né, estudos de aprendizagem, se criam normas, padrões, modelos, que depois viriam a ser as leis. Que leis? Desde a lei humana, essa do dia a dia que ninguém liga a mínima, né, que é feita só para os interesses, até a lei que a ciência estuda sem saber exatamente a sua origem. Deixa eu fazer uma parte aqui que talvez seja interessante, não sei. Nós temos as leis, quando a gente fala de leis, a gente vê judiciário. Judiciário, seja daqui, seja de qualquer país, não importa. Quando os homens, vamos chamar de homens, quando os homens fizeram essas leis, e considerando que somos todos da mesma fonte, vamos chamar assim, somos todos um, podemos dizer, eles receberam
houve algum tipo de inspiração para adequar essas leis da Terra com essas leis que você está abordando agora, com essas leis cósmicas? Ou elas são totalmente distintas? Não. Inicialmente a origem delas é a mesma, porque assim, que o conjunto de leis que é dado em um ciclo, que é o Código das Leis do Manu. Porque teve a Mamu, como é que era? A Mamu não. A Hammurabi, né? Foi a primeira? Sim, mas agora reconhecido ocidentalmente. Né? Exatamente. Agora você pega o Código das Leis do Manu, ou Suddharma Mandalam, que foi Vaisvata que escreveu, que é o Manu da raça Arya, tem 1 milhão de anos. Mas isso é que pouca gente tem acesso, né? Não é uma literatura que todo mundo possa... Exatamente, mas só para dizer que sempre a lei, o conjunto de leis que vai reger o comportamento humano no início de um ciclo, ele está intimamente ligado com a própria lei cósmica. Tá. Né? Sempre, né? No começo da raça Arya, no começo da raça Atlante, na raça Lemuriana, da metade para frente, sempre está ligado diretamente às leis cósmicas. Porque se você pega as leis antigas, vamos dizer, algumas inclusive que estão na Bíblia dos Homens, né? Que é o Levítico. Se você for ler o Levítico, você vê cada lei absurda, né? Então, é por isso que eu estou querendo tocar isso aqui, não para nenhuma crítica, é exatamente para a gente ver como eram as leis, como elas foram inspiradas, o que hoje a gente vê, no passado podia não ser absurdo, hoje a gente vê como absurdo. Então eu gostaria de entender exatamente o porquê. Quem foi que errou? A lei humana, ela legisla sobre os excessos, né? Então, assim, se alguém comete alguma coisa em uma comunidade que é julgado um excesso, se cria uma lei para corrigir aquele excesso. Se cria um outro excesso, vai se criando leis para pegar e cercear ou coibir, né? Ou mais ou menos ajustar aí a humanidade no seu convívio. Mas as leis hoje, da maneira que elas são colocadas, elas são um arremedo, assim, uma coisa pálida no que concerne a semelhança do que seriam as leis divinas que originaram a criação da... E qual vai ser a mágica, então, para a gente dar sequência, qual vai ser a mágica dessas leis que nós estamos abordando hoje, estamos no início do programa, de fazer com que as pessoas se voltem realmente para andar de acordo com as leis como elas devem ser? Existe algum macete, algum milagre, algum planejamento? Como é que é isso? Nem macete, nem milagre, nem planejamento, só lógica, né? É que assim, então como foi criado esse sinão cósmico e a humanidade interpretou errado e daí para baixo a coisa veio degringolando e criou daí no astral o que a gente conceitou como egrégor humano, onde tem tudo que há de errado do ponto de vista da humanidade e a lei humana tenta legislar sobre a prática do errado, não é? Então, obviamente, eu nunca vou conseguir acertar o mundo se eu fizer de baixo para cima. Eu tenho que fazer de cima para baixo. Então, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, recriar esse egrégor, eu tenho que recriar o mundo astral dos homens, eu tenho que recriar a emoção dos homens, eu tenho que recriar a vitalidade da humanidade, para daí, então, a humanidade não necessitar de leis para coexistir. Como fazer isso? Isso tá em parece, processo, a gente fala, a princípio, parece utópico, né? Porque, mas na verdade, estamos querendo trazer o céu para a terra, não é isso? Em umas palavras simples. Não a terra ascensionar para os céus, exatamente trazer o céu de volta para a terra. Não dá para dizer o céu, porque sim, na verdade é uma forma genérica. O céu não existe e a divindade não está no céu, né? Perfeito. Agora, se a gente traduzir isso para dizer assim, o que nós queremos fazer aqui agora é trazer a divindade para coexistir conscientemente com a humanidade, como era no início, sim. É exatamente isso. E como fazer isso? Estamos fazendo. Você viu a semana passada, você disse que assistiu o nosso programa, inclusive. Sim, assisti. Nós falamos da vinda do novo Avatar. Que aí nós vimos o Avatara. Nós vimos até o mapa natal dele. Nisso que nós estamos conversando, ele não teria papel fundamental nisso? Tem. Não só ele, né? Sim. É que tem assim, quando vem um Avatara, e já vamos voltar à questão das leis, claro. Estou dizendo só um pouquinho. Mas quando ele vem, ele é parte de um processo. Né? Ele é uma peça no processo e ele sempre determina o final de um ciclo e o início de um outro ciclo. Sim, mas quando principalmente é um esperado, não vamos nem chamar de enviado, vamos chamar de esperado, a expectativa está toda em cima dele. Então eu acho que ele tem um papel relevante, porque o que ele disser será lei. Sim. Concorda comigo de um modo bem superficial? Então isso, eu acredito que uma manifestação dele já se manifestou em algumas ocasiões, como você disse. Eu acho que, claro, tudo tem seu tempo, né? O tempo cósmico é diferente do tempo que nós vivenciamos aqui, nesse plano físico. Então, eu sempre
torço para que esse tempo chegue o mais depressa possível, né? Que uns esperam de uma forma e a gente espera de outra, que é o tempo das revelações. Que cada um, né? Espera de acordo com seus anseios, desejos e limitações, né? Exato. Para assim, se eu só aceitasse que a gente já vive o futuro quando eu conseguisse andar sobre as águas, enquanto isso não acontecesse, eu não aceitaria, né? Podia estar a maior festa já, a divindade vivendo integralmente entre a humanidade e eu tentando andar em cima das águas, como não ia conseguir, não ia acreditar. Então, sempre os limitantes que a gente coloca que determinam o quanto eu aceito a realidade e como eu vejo a realidade. E o quanto eu aceito e como eu vejo é aquilo que eu crio como minha realidade, né? Então, hoje o mundo, ele não tem nada a ver com o que era do início do século passado. Nada a ver. Totalmente diferente. Totalmente diferente em tudo, só que a gente ainda não está querendo ver. A gente se atém ainda aos resíduos do ciclo que já terminou e se recusa a ver o ciclo já estabelecido. Porque assim, a gente tem que ter sempre em mente assim, Grego, a natureza ela não dá saltos. E essa coisa cósmica toda, essa organização, a prática da lei divina, a interação entre divindade e humanidade, o cosmos em si, não é brincadeira de criança. E no mau sentido, porque a brincadeira de criança ela cria seres fenomenais. Então, não é brincadeira, é sério. Então, para que isso acontecesse, o que aconteceu em 24 de fevereiro de 49, o que aconteceu em 28 de setembro de 2005, e o que tem acontecido, o que aconteceu em 1935, o que aconteceu em 1899, 1883, são coisas cósmicas preparadas há dezenas, há centenas de milhares de anos. Entende? Então, não é assim, a moda louca, o pessoal, não, o povo vai nascer lá, não sei o que. Da mesma forma como foi quando nasceu Joshua Ben Pandiro, o Jesus da igreja, ele e o irmão dele, não é assim, nasceu, vai lá, larga o cara para ser crucificado. Não, existia uma ordem que o antecedeu, toda uma preparação para que ele viesse, havia um ideal a ser cumprido, ele tinha uma função a cumprir, mas não cumpriu integralmente. Então sempre é uma coisa completamente planejada, pensada, organizada, que envolve não uma pessoa, não 10, envolve hierarquias inteiras que trabalham durante dezenas, centenas, milhares de anos para aquele evento. E tudo isso está dentro da lei. Isso é lei. É a lei. Porque tem que entender o seguinte, hoje a humanidade, ela vive no final de um desvio cósmico. Esse negócio de errado, de oposição à lei, que a gente já vai conversar, isso não existe no universo. Ele está existindo agora porque foi tomado um atalho cósmico e se criou esse conceito, mas isso é uma coisa que não existe. Então, toda a lei, toda a hierarquia, todo o cosmos, ele se une e ele trabalha em função de fazer com que a coisa retorne ao seu estado original. Perfeito. Entende? Isso não é assim, hoje eu vou trabalhar 1 hora pensando em como é que eu vou fazer para mudar o mundo e mês que vem eu penso nisso. Não, enquanto nós estamos conversando aqui, o pessoal está trabalhando exatamente como trabalhou ontem, anteontem, há 1000 anos atrás, há 100 mil anos atrás, entende? O universo inteiro se move, as hierarquias em operação estão trabalhando, está sendo criado, tudo está em transformação. Só que a gente se recusa, por quê? Porque a gente acha que o quê? Que a nossa vida é o nosso trabalho com pouca remuneração, é o governo que eu não sei o quê, é isso, é o político, sabe? Então eu sempre culpo um externo e eu limito todo o meu mundo naquilo e digo assim, não, o mundo está todo errado, é um caos, é uma eca, né? E aí eu me fecho para o resto, entende? Por isso que não se vê o como o mundo está realmente. Quem quisesse ver, quem abrisse os olhos para ver e para ouvir, ia ver o que é o mundo que estamos vivendo hoje. Porque tem até uma frase que diz que o nosso externo é o nosso interno refletido, né? Como é que é uma coisa parecida? Como é que é isso? O seu externo é a projeção daquilo que você é, quer dizer, ou seja, o que nós estamos fazendo o mundo de acordo com a forma que nós estamos vendo. Tem uma coisa mais direta que assim, o planetário da Ronda, o sexto senhor, Akbel, o próprio Melquisedeque, quando em função de Devavani, na função do anjo da palavra, do revelador, ele diz assim, trago-vos um novo estado de consciência. Não admito mais que se diga, tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Veja, interessante isso. No futuro a ideia será permanente no homem. E depois ele diz,
cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Então é a divindade reclamando que cada ser humano constrói uma muralha para impedir que o mundo divino entre no teu dia a dia e para impedir que a divindade que está em você mesmo se manifeste para fazer a ligação com o divino. Muito bem, você tocou num assunto, mas quem é que impede? Nós mesmos. Será? Não tem a menor dúvida. Mas o que mas como é que se diz? É uma egrégora errada, formada, porque tem gente que é antagônico à luz. A luz, para existir, ela necessita da treva. Lógico. É isso que eu falei, que em algum momento foi criado o conceito de polaridade, o sim e o não, né? Aí então se criou o conceito de luz e treva, porque antes não existia. Antes era só luz. Só luz. Sim. Antes era luz e verbo, né? Então, isso que eu digo, essas coisas que nós criamos, vamos dizer, a gente delega, que você acabou de dizer muito bem, porque isso aqui são as forças contrárias, tudo isso aqui, então, é muito... Mas também tem uma coisa assim, quando eu crio o meu próprio mundo para que o mundo da divindade permaneça ignorado, esse meu mundo que eu crio é o seguinte, são os meus medos, meus desejos, minhas aspirações, minha ira, sabe, meus amores, minhas paixões, meu conhecimento, a absorção que eu faço do meio, tudo o que é meu, sim, do ponto meu, de vista é isso, o eu, né? de individualidade, o eu que material, não existe, o eu que terreno. Não existe. Todo o conhecimento que eu adquiro, as emoções que eu tenho, tudo isso eu vou fazer o quê? Eu cristalizo um entorno e aí a forma como eu vejo o mundo é através desse prisma, dessa lente que eu crio. Então, todo o mundo você externo... fica até limitado na sua visão, né? Mas totalmente, totalmente, exatamente. E aí, você em fazendo isso, você se nega, né, a se entrelaçar, a se tornar permeável a tudo que existe fora do teu mundo. O que existe fora do teu mundo? O mundo. Tá, aproveitando. Né? E aí... Em contrapartida, então, fora do meu mundo, eu tenho o mundo real. Dentro do meu mundo, eu tenho um mundo irreal que eu crio, que é o mundo do meu dia a dia. Não é? E aí, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, está a divindade, aguardando para esse entrelaçamento entre o humano e o divino, e ela, aprisionada, não se exterioriza. Claro, porque tem medo, porque nós somos há anos, há éons. Não, mas mas é que aí não é a divindade que tem medo, é que nós... A divindade não, nós, que nem aquele pássaro nos primeiros... exercitando voada. Nós, exercitando o nosso desejo de ter medo, o nosso prazer de ter medo, aprisionamos a divindade em nós mesmos, e essa divindade somos nós mesmos. Sim. Nem mais nem menos. Aí mas a gente não acha que somos nós. Lógico. A gente acha que é alguém. Externo ainda, externo. Nos foi incutido. E é isso que eu quis dizer. Exato, uma realidade falsa, né, uma premissa falsa, uma grande mentira que o quê? Que a divindade ela é superior à humanidade, ela é inatingível, ela ouve nossas súplicas e lamúrias e está em algum lugar qualquer lá em cima. Esse distanciamento, né, do homem, do homem com a divindade é impressionante. Não, tem no oráculo de Delfos, ele diz assim, deuses somos e nos temos esquecido. Né? Então, isso resume muito bem o estado lastimável no qual se encontra a humanidade no que concerne, no que diz respeito a ter consciência de quem é para que possa cumprir com o seu papel. Ninguém está fazendo o que nasceu para fazer. Né? Aí então voltamos à primeira pergunta. Sim. O que é a lei? Isto. Né? Então existe uma lei básica, uma lei única, né? E essa lei se chama Dharma, D-H-A-R-M-A, Dharma, do sânscrito. E essa lei, o Dharma, traduzindo, uma das traduções era o seguinte, uma das traduções é a lei, isso é Dharma. Uma outra tradução para Dharma é aquilo que mantém o universo. Sim. O próprio equilíbrio das coisas, o próprio viver de acordo com a própria divindade, isso é Dharma. Sim, que seria o antônimo do karma, né? Não. O lado bom do karma. Não, o viver fora de Dharma é Adharma. Adharma, o advérbio de negação. Né? Assim como Vidya é a sabedoria, V-I-D-H-Y-A. E Avidya é a ignorância.
O viver em adharma, o viver em avidya, é que daí então gera o karma. Ah, tá. Vivendo fora dessa lei, você vai gerar uma lei que é outra, né? Que é exatamente que é a lei do karma, que daí é a lei da ação e da reação que a gente comenta em seguida, né? Tá. Então, dharma, karma, né? Depois vem reencarnação, karma, reencarnação e livre-arbítrio. Aí já são variantes dessa lei aplicado ao ir e vir humano. E o porquê que existe esse ir e vir humano? Para fazer com que a humanidade, ela volte à lei. Aí a gente pensa assim, então, viver na lei é ser bom? Não. Tudo é relativo, né? Não, por quê? Porque para a divindade não existe sequer o bom. Exatamente. Viver de acordo com a lei, viver em dharma, né? Viver equilibrado com o universo é viver neutramente, é viver em equilíbrio, é o caminho do meio. Lembra que a gente falou uma vez aqui que tem, então, a Mahayana, que é lá do norte do Tibete, que é o seguinte: se ocupe da humanidade inteira e evolua junto com a humanidade. Então você nunca sabe quando vai estar pronto, nem a humanidade. Tem a Hinayana, que é a pequena barca, que daí já é do sul, já ocidentalizado no Tibete, que diz assim: se ocupe de você, quando você estiver pronto, então vai ajudar a humanidade. Então você nunca sabe quando vai estar pronto e nunca vai ajudar a humanidade. E tem o caminho do meio, caminho de Melquisedeque, que é o Vajrayana, VAJRA, que é o caminho do raio dessa eternidade, é o caminho do equilíbrio, é o caminho da neutralidade. Então, o que é viver de acordo com a lei? O que é viver praticando a lei? Viver neutramente. Neutramente, em não ser equilíbrio. Nem contra nem a favor, muito pelo contrário, como diz. É isso. Não é se abster. Também não é ser omisso, né? Não, exatamente, não é omissão. Né? É você entender o que está acontecendo, entender o jogo da polaridade que está agindo para que aquele fato ou evento aconteça, e você julgar aquele fato como quem você é, como um iniciado, como um adepto, como a divindade em aquisição de consciência humana, como um humano em aquisição de consciência divina. Aí então você analisa o fato neutramente, sem se envolver. Entende? Porque o primeiro de tudo você precisa querer, né? Você precisa querer. Eu quero ser um iniciado, é o que estou querendo. Então eu tenho que, no mínimo, tentar me portar como um, né? É isso, como você falou. Exato. Fazer aquela parábola do Sócrates também, as 3 peneiras, né? Antes de dizer alguma coisa, fazer, passar. É verdade? Você confirmou? Então já é um processo... querer, saber, ousar, calar, né? Isso. Querer saber, querer usar, querer calar, saber, querer, saber usar, saber calar, querer. Então você pega essas 4 palavras, querer, saber, ousar, e querer, saber, ousar e calar, e misture, né? Isso já dá a tônica do dia a dia e te encaminha para a neutralidade. Então já é um caminho, né? Vontade, sabedoria e atividade, mas não a sabedoria acadêmica, é o amor-sabedoria. Sim. Então, vontade, amor, sabedoria e atividade. Vontade, sabedoria e atividade. Né? Escola, teatro e templo. Você pega esses princípios e aplica no teu dia a dia, e não precisa ser assim, quando você está interagindo, não vou agir neutramente e tal, mas daí na tua cabeça está aquela, sabe como? Sim, esse que é, você tem que... Qualquer que seja o remédio que você queira aplicar na tua vida, ou na tua família, ou na tua comunidade, ou para a própria humanidade, primeiro aplique em ti mesmo. Entende? Isso é bom. Se funcionar, use nos outros. Deixa eu dar só um recadinho, eu vou repetir a semana que vem, né? Pediram aqui para nós, falando da minha terra ainda, né? Tá vendo? Associação Cultural Nova Acrópole convida para a palestra sobre a Grécia, dentro do projeto Grandes Civilizações, na quinta-feira, 7 de fevereiro, depois do Carnaval, às 20 horas, na rua Hermann Blumenau, 215, aqui no centro, próximo ao Cefet. O telefone da Nova Acrópolis, depois, se puder, a gente põe lá embaixo, mas tudo bem, deixa para a semana que vem, que fica mais próximo. 3324-0849, quem quiser anotar, 3324-0849. A entrada é gratuita. E você, telespectador, está confirmado. Nós vamos lembrar você a semana que vem novamente. Jorge, existe acaso dentro dessas leis? Não. Nós já falamos sobre isso. E eu sempre cutuco o Jorge, porque é bom sempre voltarmos. Tem algumas coisas que a gente tem que nem na escola, né? Para a gente aprender uma nova coisa, a gente tem que estar recordada na última. Para entrar numa nova equação, por exemplo. Nós já falamos sobre casos, sobre o acaso que você disse que não existe, né? Tudo está dentro de uma... Sim, o acaso não existe. Existe a lei da causalidade.
Que aí está ligado a essa também a outra lei da causa e do efeito, essas coisas, ou não tem nada a ver? Não tem a ver, não. A lei da causalidade é que assim, tudo que você pensa que... Você partir do princípio que existe o acaso, né, seria você acreditar que é uma expressão, não tem outra expressão para descrever como eu vejo isso, né, que seria assim, o universo seria a casa da mãe Joana, que assim, sim, sabe? Ninguém é de ninguém, tá tudo aí, não tem ordem, não tem nada. Aquela confusão, aquele, sabe, Deus nos acuda, salve-se quem puder, um acaso danado, sabe, você cai aqui, levanta ali, né? Um Deus antropomorfizado, perverso, vingativo, olhando o pessoal morrendo, não sei o que e tal, passando fome, né? Essa desgraça toda e todo mundo correndo para tudo lá, né? Uma humanidade convulsionada e ninguém tomando conta. Isso é o caos. Sim. Né? Isso seria o exercício do acaso. E não existe. Existe a lei da causalidade. Né? E aí, mas pô, se existe a lei da causalidade e não existe então o acaso, tudo o que acontece é engendrado, mas então como é que você explica que lá aconteceu não sei o que e morreu não sei quem, né? Aí é outra lei. A lei da ação e reação. Ação e reação. Traduzindo a lei da ação e reação, tem uma lei de Newton, né, que é a terceira lei de Newton, né, que a cada ação corresponde a uma reação de mesmo modo no sentido contrário com a mesma intensidade. Né? Isso é aplicado cosmicamente e a questão humana é a lei do karma. Né? É a lei do karma. E o karma, por que acontece essas coisas do ponto de vista humano, não é que tem alguém que está querendo punir A ou B ou C, não. É que A ou B ou C tinha coisa para resolver e existiu para evoluir agora e também para resolver o que tinha para resolver. Isso aí você falou, nós já falamos sobre o programa sobre isso, sempre bom recordar. Já que nós não temos um por um, que eu não fui alguma coisa sozinho numa passada, eu não estou aqui a representação sozinho, eu sou a representação da minha mônada. Isso, então, exatamente. quer dizer, para ficar bem claro, quando eu apronto, vamos chamar pronto, quando eu faço algum erro, eu estou prejudicando toda a minha mônada e a minha mônada que não vamos olhar pelo aspecto sozinho, mônada é um negócio grande, é um conjunto. Os meus eus que vão pagar. Então nós todos, cada ato errado ou fora da lei, vamos chamar assim que a gente faz, alguém vai pagar. Alguém não, toda a egrégora que nós estamos ligados está pagando. O alguém é assim, eu tinha um trabalho para fazer e conscientemente eu agi fora da lei, conscientemente. Obviamente eu vou gerar um desequilíbrio. Sim. Eu saio de Dharma, entro em Adharma. Sim. Eu gero karma. Mas esse karma você vai, além de gerar para si, que não existe o si, né? Você está gerando para toda a sua mônada, não é isso? Por isso que você disse que quando a gente faz alguma coisa, a gente resgata todo o nosso passado. Sem dúvida. Eu gero para aqueles aos quais eu estou diretamente ligado, que sou eu, em N existências simultâneas ou não, né? Que seria o conceito de mônada. Eu gero karma para a minha família. Isto. Eu gero karma para a nação a qual eu escolhi nascer e eu gero karma para a humanidade. Então, não adianta você achar que é santinho e que quer se transformar em um adepto aqui e odiar A ou B ou C, ou não ligar a mínima para A, B ou C, ou não se inteirar e não ver a humanidade como se ela fosse tua filha carnal. Não adianta você amar um e odiar ou não ligar a mínima para todos, que isso não vai levar a lugar nenhum. Hoje, só se evolui em conjunto. Não existe mais como alguém ter sucesso do ponto de vista evolucional, terminar o seu trabalho do ponto de vista evolucional, deixando os outros ao Deus dará, como se fala, né? Que o Deus dará não existe. Mas aí, por isso que eu sempre digo também, que não adianta a gente ser egoísta, né? Não. Egoísta nesse aspecto, porque eu tenho um grupinho, o meu grupo professa uma coisa ou outra coisa, aquele segredinho é nosso, nós temos uma panelinha, e a gente acha que aquilo vai nos levar para algum lugar. Muito pelo contrário. Que é uma pura manifestação de egoísmo. Primeiro que discriminatório, inclusive. Que hoje a gente vive a época do fim dos mistérios. Exato. Né? E mistérios reais, transcendentais. É a divindade se misturando com a humanidade. É a agartha na superfície. Entende? E é coisa que não acontecia há milhões de anos. Então, se isso está acontecendo, quem acha que tem um conhecimento e vai sonegar da humanidade é um tolo. Entende? E outra coisa, sim, se eu acho que eu tenho conhecimento, né, e eu sou bom, e eu quero ajudar, mas eu quero ajudar quem? Eu quero ajudar o grego porque ele é meu amigo, eu quero ajudar você que está me assistindo, eu quero ajudar não sei quem, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu filho, não sei o que e tal. E o resto? Tá errado. Karma que se encarrega. Tá errado. Não vai adiantar. Não vai, claro. Isso não existe mais. Né?
E aí o que se faz é que a gente perde tempo buscando soluções ou alternativas ou resultados que sirvam somente para beneficiar, para me dar a sensação, a falsa sensação do dever cumprido. É isso, não, eu não me preocupo com a humanidade, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou levitar, eu vou fazer com que se eu fizer assim para vocês, a mão de vocês vai esquentar em casa, porque eu estou exercitando o meu poder. Então, cada um busca uma diversão qualquer para que a vida passe rapidamente, né? E ele não se dê conta que usou a vida de uma maneira completamente idiota, né? Sem sentido. Né? Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, eu vou usar a vida para comer, dormir, procriar e ver novela, ou então um outro programa no horário das 8 horas, entende? Também passa pela vida e achou que viveu, né? É um desperdício, né? Eu estava vendo outro dia um documentário sobre a ilha de Okinawa, que então lá não tem religião. O único culto lá é o culto aos antepassados, o shintoísmo, né? Sim. E vivem bem? Vivem. Entende? É porque assim, se nós nos dessemos conta somente que existe um conjunto de leis universais, um conjunto de fatores cósmicos complexos, e com milhares e milhares e milhares e milhares de seres envolvidos e milhões de anos de longevidade, isso tudo reunido para daí gerar um ser complexo em essência e poderoso em essência como você, como qualquer um de nós, então ao menos nós respeitaríamos a nossa existência e nos respeitaríamos como seres divinos os quais nós somos. O problema com a humanidade é que a humanidade perdeu o respeito por tudo, principalmente por si mesmo. Por quê? Porque foi incutido na humanidade isso que nós não somos nada, somos pior do que a ameba, tudo está fora, né? E tanto é que a gente julga hoje como real, né? Não o que é certo, a gente julga como real a hierarquia, o poder. Né? Tem um dos estados pobres que se chama no budismo, né, é a fome. Então, o budismo são 10 estados, né? Então, a gente tem marcado aí para depois a gente cita, comentar aqui, né? São 10 estados no budismo, né? São 6 que são ruins e 4 que levam à perfeição. Um dos piores estados de ser do budismo é o que se chama de fome. Mas não é a fome de alimento físico, não. É a fome, o desejo, a fome que eu tenho de querer alguma coisa. A fome do poder. De qualquer coisa, né? A fome de ter o carro, a fome de ter, a fome de... Isso é a fome. Então a pessoa vive constantemente, né, em estado de dor, né? Constantemente em estado de inferno. Inferno é o primeiro dos estados ruins do budismo, né? Aí vai viver em estado de fome. Quando ela consegue se libertar desse estado de fome, então ela inicia um processo de aquisição de consciência que pode então levá-la, né, a um estado de absorção, que é ela aprender de acordo consigo mesmo, que vem depois do estado de erudição, que é aquele no qual eu aprendo baseado nos outros. Então são coisas que norteiam o nosso dia a dia e que faz com que a humanidade seja o quê? Completamente sofredora. A humanidade hoje, ela sofre. Dia a dia, todos os dias, ela vive para criar dores e a humanidade vive para alimentar as suas dores. A humanidade dá a vida para alimentar as suas dores por prazer, criando novas dores diariamente. Entendo. Hoje, veja só, hoje todos nós, generalizando a população, estamos andando de uma muleta, com muleta. Todos nós temos a nossa muleta. Para a gente aprender a andar sozinho, como você está querendo que a gente chegue um dia, né? A própria lei, dentro da lei, que para estarmos dentro da lei, a gente tinha que ser no mínimo neutro. Para a gente ser neutro, a gente tem que abrir mão de uma série de coisas, porque eu estou segurando aqui lá. Como fazer essa substituição, ou como dar a coragem necessária para a pessoa largar aquela bengalinha dela, nem que seja por pouco tempo, para ela sentir a segurança? Qual é o segredo? Vamos falar em segredo, uma palavra muito em voga, assim, por causa do filme, da atração, a lei da atração, tudo. Qual seria esse exercício, Jorge, de eu largar momentaneamente, experienciar ou tentar ir de encontro a essa lei sem ter medo de cair? Aí eu volto para mim, como é que a gente pode começar a fazer esse exercício? Vocês falaram muito bonitinho aí na frente da câmera, tal, e aí? Como é que eu tento, como é que eu faço um negócio desse?
É que assim, não há uma fórmula. Claro, não deve ter mágica nenhuma. Não, e lembra, a gente mas qual seria o primeiro passo, um passo fácil? É a vontade. Tá, vontade, mas e daí? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... Não, é assim, puxa, olha, eu acredito naquele que nós já falamos aqui no programa, eu acredito no santo que eu rezo de noite, na velinha que eu assento, no meu patuá, todas aquelas coisas. Tá? Tudo bem, eu não quero deixar de acreditar nisso. Mas como é que eu também então, fico neutro? É muito simples, então passe a acreditar em você mesmo também. Se você considera que você tem um patuá, ou um santo, ou uma imagem, ou um tronco em casa, ou um amuleto, ou não sei o que te dá um poder muito grande, considere como se você tivesse um outro amuleto, um amuleto que também te dá poder. Que amuleto é esse? É você mesmo. Você quer ver até foi interessante hoje. Hoje eu fui, disse para você, né? Hoje eu fui no cardiologista, fazer 57 anos, larguei de fumar, como já falamos aqui, fui fazer um exame profilático, tudo bem? Claro que a gente vai, como é que tá? Como é que eu tô? Depois engordei muito tempo ali, Quando eu saí do médico, depois de ter feito o eletro e tudo isso aqui, vou ter que fazer outros exames, mas eu estou bem, muito bem, graças a Deus, o coraçãozinho está firme aqui, batendo, pressão e tal. O fato de eu acho que até vale, até cabe aqui, o fato de eu ter ido lá, de ter o médico conversado comigo, de eu ter feito o exame, de saber que eu estou bem, Deus do céu, vamos chamar assim, eu sou outro, porque enquanto você não confirma se você está bem, vou fazer exame, vou fazer o preventivo, né? Você está com um monte de coisa na cabeça, o que será que eu vou achar? E não sei o que e tal. Então, o fato de eu ter feito isso, como você disse, tentar, né? Eu falei, estou postergando essa consulta faz tempo, mas hoje eu fui, marquei, telefonei ontem e tal, fui lá e tal, ansioso, claro, não sei o que eu vou achar, depois de 40 anos aí fumando, me enchendo de fumaça, irregular e tudo, mas o fato de saber que tudo já me deu um novo alento, quer dizer, de que eu estou novo, de que está tudo bem, que eu vou voltar a fazer exercícios, vou começar a andar. Então, isso que você disse, eu até usei esse depoimento para dizer que foi uma forma de eu me sentir uma outra pessoa, simplesmente com o fato que me mostrou, a gente sempre necessita que algo se mostre para nós, né? seja por espelho, seja de qualquer forma. Pois é, mas é exatamente esse ponto aí que você tem que em algum momento você tem que abrir a janela da tua vida e se deparar, né, com o que há de real. Então, eu falo assim para você, assim, pô, grego, você está respirando, né? Aí você assim, realmente eu estou respirando. Não precisa que eu diga. Você tem que saber esse ponto. Eu respiro porque eu quero viver, sim, porque eu quero energia. Isso é. Entende? Então, é assim, o não depender do externo para nada. Essa que é a questão. Por isso, assim, usar a vontade, sabedoria, amor, sabedoria, atividade, para você adquirir consciência de quem você é. Assim, e cada um de nós é um elemento, um ser completo, íntegro ou integral, autônomo, poderoso. Sabe? É que assim, em algum momento, né, alguém começou a mentir para o ser humano que não tinha poder nenhum, que não podia fazer nada, e a humanidade acredita. E abre mão, né, do seu dever de se comportar como ser humano. Nós não nos comportamos como seres humanos. Ninguém acredita ali naquele, quer dizer, falam tanto, rezam tanto, professam tanto que fomos feitos à imagem e semelhança, né? E todo mundo duvida, que imagem e semelhança, coisa. Defende em certa ocasião que está na imagem e semelhança, e na hora de provar aquela força lá de que é a imagem e semelhança, que nós somos criados pelo Criador, por essa energia, por essa força, por essa lei, nós somos parte dela, então nós temos toda a força dela, nós somos co-criadores também. Se a imagem e semelhança é o próprio, né? Perfeito, perfeito. Então, isso, agora, o que adianta dizer e não praticar, né? Tem na Bíblia, inclusive, né, que Jesus, quando vai se referir ao pai dele, ele fala, o meu pai e o vosso. Ele não diz o nosso. Sim. Porque cada um tem em si o próprio. Sim. Né? Só que é o seguinte, aí mas ele é um bodhisattva, não sei o que, um iluminado, Buda e tal. Ótimo. Só que sim, ele é assim porque tinha um trabalho para fazer. Né? Agora, se não tivesse um trabalho para fazer e nós não fôssemos importantes, ele viria se dar, né, em holocausto, viria morrer para ajudar uma humanidade que não tivesse valor nenhum? Não tem. E o que ele veio fazer? Lembrar que nós somos iguais. Isso foi importante, muito importante. Jorge, vamos voltar a falar aqui da lei. Vamos voltar para a lei. Tá. Hoje o assunto é a lei
E quero, então nós falamos em Dharma, que é a lei. Exatamente. Isso tá bem claro. Então nós temos que nós temos que viver em Dharma. Dharma, exato. Isso a gente vive, parece simples de falar, né? Mas assim, viver em Dharma é viver sintonizado, né, com a própria coisa cósmica, com a própria divindade, e não a divindade antropomorfizada em religião, não, é com a própria coisa em si. Né? Não há nada superior a viver em Dharma, porque em Dharma está tudo. O próprio tempo, né? Tempo vem da raiz sânscrita tan, que significa corte. Então o nosso tempo é um corte na eternidade. Fora do tempo tem o sempre. E o sempre engloba presente, passado e futuro humano, presente, passado e futuro divino. Fora do nosso tempo está o sempre. Se eu compreendo esse processo e eu vivo como quem eu realmente sou, eu vivo no sempre. E o que está no sempre? Tudo. Quando eu, conforme falou Akbel, né, o sexto planetário, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, quer dizer assim, eu saio do meu mundo de dificuldades, eu saio do meu mundo onde estão os seres que eu criei para sofrer e eu alimento esses seres no dia a dia, que são nossas emoções e conhecimentos. Fora desse mundo, 1 milímetro após esse mundo, está o quê? O mundo que eu falei. Só que o mundo que está fora do meu mundo é o sempre. E quem vive no sempre tem que entender o seguinte: o sempre, o mundo da divindade, ele é tudo, com exceção do meu, que eu criei uma barreira para me isolar disso. Sim. Entende? Então, qual é o primeiro passo para que a gente consiga entender isso e viver de acordo com Dharma, viver em Dharma, viver de acordo com a lei? Entender o que está acontecendo e controlar aquilo que faz com que o meu mundo seja cada vez mais denso. E o que faz com que o meu mundo seja cada vez mais denso? Meus amores, minhas paixões, meus medos, meus desejos, tudo o que eu quero, tudo que eu odeio, tudo que eu anseio, tudo que eu espero que a vida me dê. Todos os meus medos, todos os meus conhecimentos, isso é a questão humana que eu criei para isolar a minha questão divina. Trate disso, faça com que isso aconteça com neutralidade, né, e você viverá em Dharma. E aí pergunta assim, mas quem vive em Dharma, quem vive de acordo com a lei é feliz? Não. Aí é que está e eu assino embaixo. E aí é que está, sabem por quê? Porque, por exemplo, assim, felicidade é um dos estados do budismo, e ele é descrito assim, sentimento efêmero, derivado da satisfação de um desejo. Então, o que é a felicidade? Ele diz, não, eu vivo na fome do budismo. Eu quero o carro do ano, né? Eu tenho uma fome, eu quero comprar aquele carro, eu trabalho e vivo no inferno, na angústia, não sei o que, tal, meu dia, eu quero, comprei. Estou experienciando a felicidade. Sentimento efêmero, sim, derivado da satisfação de um desejo. Aí, comprei um carro 2008. Qual carro? Uma picape. Paguei R$300 mil. Estou pagando carnezão, 80 prestações, não é? Estou bem, ando, tal. Aí minha felicidade começa a diminuir, sabe por quê? Porque está chegando dezembro e em dezembro já não vou mais ter o carro do ano. Porque já é 2009, já estou com um carro velho. Independente de qual seja a felicidade, independente da intensidade da felicidade gerada pela satisfação de um desejo humano, ela é efêmera. Aonde acaba a felicidade humana, começa a felicidade divina, que sequer tem nome. Quem vive em Dharma é feliz? Não, é divino. É diferente, né? É diferente. Porque está acima de qualquer compreensão do que é ser felicidade. Quem vive em Dharma é saudável? Não, ele é o que é. Porque ele vive em um estado em que sequer existe o conceito de doença. Exato. Quem vive em Dharma, quem vive de acordo com a lei, é bom? Não. Ele é neutro, porque vive em um estado onde sequer existe o conceito de bem e de mal. Esse é o estado divino. Essa é a cabeça das hierarquias dos seres divinos que vêm para ajudar a humanidade. Tanto é que quando eles vêm, eles têm que passar por um aprendizado humano,
para adquirir um código de linguagem que lhes permita contar o mundo deles de acordo com a visão da humanidade. E sempre o fazem em parcelas, não conseguem. Por quê? Porque o mundo divino, o mundo da lei, o mundo em Dharma, o mundo real que nós já vivemos hoje, que ainda é invisível, ele é indescritível do ponto de vista humano. Ele só é perceptível, inteligível, sensível, compreensível por quem aí esteja. E quem aí pode estar? Todos, porque ele foi feito para a humanidade como um todo, para toda a humanidade. Pelo que eu vejo aqui, eu acho que para as pessoas buscar essa neutralidade e tudo, eu acho que é necessário fazer o que eu fiz num passado distante. Eu me isolei, eu deixei de participar de tudo. Ou seja, aquilo que eu ia, o meu cotidiano, reuniões, não sei o que eu frequentava, isso aqui eu parei. Eu acho que isso aí é necessário, não sei se você corrobora com isso. Se eu estou querendo entrar na neutralidade ou encontrar o meu caminho, que todo mundo busca o caminho, eu acho que o melhor caminho para você encontrar o teu caminho é exatamente a introspecção, o voltar para si, o silenciar, porque eu só vou ouvir se eu estiver em silêncio. Né? Que a nossa voz interior, ela é fabulosa, E quem já ouviu, não tem amigo melhor, né? Você achar que aquilo que está dentro de você, sei lá, cada um dá o nome que quiser, mas essa imagem e semelhança, você tem que deixar que ela se manifeste. Ela só pode se manifestar a partir do momento que você permita isso, né? Então esse isolamento, eu acho necessário um isolamento. Você tirar uma semana, você tirar uns 10 dias, seja lá o que você... Um tempo para si, o tempo que você dedicava a todas essas suas atividades, vamos dizer, dedicar para você. E aí você vai ver a surpresa, você começa a se conhecer, você começa a ouvir, você começa a intuir e você começa realmente a discernir o que você está fazendo, o que te serve, o que não serve. Eu acho que talvez seja esse o início do processo. O ser humano, de maneira geral, a humanidade, eles não nós, né? Quando fala eles, pensa que a gente não está se considerando humano. Nós temos que fazer, sabe o que? Da maneira geral, tem que se desintoxicar. Sabe? Tem que, assim, em algum momento tem que dar um basta, botar ordem na casa e falar assim, gente, peraí, dá um tempo. Que gente? A gente que está na minha cabeça, que eu criei, minhas emoções. Isto. Dá um tempo, peraí. Tudo nós criamos mesmo. Calma, vou atender todo mundo, em fila. Não, eu que mando. Vocês querem começar por uma fase? Começa por eu que mando. Aí vem a vontade, não sei o que. Não, é o seguinte, eu que mando. Eu estou dizendo assim, calma a vontade. Aí vem o medo de alguma coisa. Não, eu que mando. Não tem síndrome de nada. É eu que mando. Calma, medo. Então, trate bem os seus medos, seus anseios, suas necessidades. São filhos que vocês criaram, não adianta, não tem como você renegar isso. Não tem como você recusar. Criou, eduque. Nós temos que educar. Tudo aquilo que a gente cria, temos que educar. Criou, eduque e alimente bem. E depois encaminhe, né? E sublime. Exatamente, sublimar isso. Exatamente. Sublimou, então aí você passa a ter espaço para viver e para criar aquelas novas formas que são seres já de acordo com a realidade atual, com o futuro. Devavani, o anjo da palavra, Akbel, ele chama de novas formas psicossensoriais, que assim, é a nova felicidade, é a nova saúde, é a nova compreensão. Isso só quem pode fazer é a criatura que esteja com um mínimo de organização no seu astral, nas suas emoções, com um mínimo de organização no seu conhecimento, que não esteja tão convulsionada, que não seja arrastada pelas suas próprias criações, que não seja empurrada pela vida. Alguém que honre a própria vida e tome conta da sua vida. Não, eu vou botar ordem nessa bagunça, eu que conduzo esse negócio. Quando eu faço isso, automaticamente, eu estou orientado para o caminho da lei, para Dharma. Não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Não, agora você falou tudo, exatamente isso. Tem que limpar, tem que começar. Eu acho que o caminho você deu. O Silvio, você tem algumas... Eu estou sentindo você ansioso aí, você quer perguntar alguma coisa? Não? Hoje não? Então tá bom, porque é o tema que ele queria, eu achei que ele tinha até alguma coisa para perguntar mais direto. Eu acho que o caminho você deu, e isso é muito importante, fazer, como simular, né? Simular que fosse como a gente limpa a nossa casa, o nosso armário, uma série de coisas. A gente pode fazer isso, exatamente, tirar aquilo que a gente não deseja mais. Puxa, eu tenho tantas coisas que eu criei na minha cabeça,
vou criar também, eu vou aprender a criar aquilo que eu quero, né? Coisas boas. Eu quero essa lei que o Jorge fala e todas essas coisas bonitas que ele fala na televisão. Eu tenho que, para ir buscar, eu tenho que querer buscar isso aqui que ele já buscou e já viu. Mas como é que eu vou buscar isso aqui? Querendo, né? A gente sabe. É porque todos nós temos, né, Grego, assim, essa questão da ira, né, os anseios, os desejos, todos temos, faz parte do processo, né? Eu tenho é que controlá-los. Isso é bom, né? Porque eles se manifestam e é tem, uma dádiva, né? não, Porque eles estão aí para você trabalhar. Não, né? e tem porque você veja sublimar. só, Grego, um medo que se manifesta em mim, medo eu não desconheço, mas um desejo que se manifesta em mim, né? Não fui eu que inventei esse desejo. Esse desejo, ele existe ancestralmente e em mim ele se manifesta como uma tendência positiva ou negativa, para daí chegar a me empurrar para karma ou não. Quando eu resolvo esse desejo, essa tendência que em mim se manifesta, eu resolvo não só em mim, eu resolvo para trás. Para trás. Então é dado a cada um de nós alterar o passado seu, o passado da família que escolheu nascer agora e o próprio passado humano. Do teu país, como você disse também, né? Da tua cidade, toda essa coisa. Se cada um de nós se resolvesse, né? E o se resolver é só pacificar, né, o que tem na cabeça, botar em ordem essa bagunça que é a cabeça de cada um. Se só isso fosse feito, e não é só, mas se só isso fosse feito, toda essa geração humana que existe hoje já teria sido justificada perante a lei, né? Estaria honrada a existência da própria humanidade, porque tudo que de humano fora de lei tivesse sido criado até então estaria agora resolvido. Imagine se todo mundo fizesse isso e amanhã todos acordassem e não existisse no astral, na mente de cada um, no emocional de cada um, nenhum medo, nenhum desejo, porque ele tivesse sido sublimado durante a noite. Senhora. Aí eu vou acordar. E aí? Vai se achar esquisito, né? Perdidão. Não, porque não vai ter o conceito de esquisito. Ah, não, você tá. Nem o de se tudo mudou, você mudou também, claro. Exato. E isso, exatamente. Então, assim, você quer saber como é que o mundo está hoje? Imagine se amanhã, ao acordar, você não tivesse nenhum desejo, nenhum anseio, nenhum amor, nenhum ódio, nenhuma dívida, não quisesse nada, não temesse nada, não devesse nada, não esperasse nada, não tivesse vindo de lugar nenhum e não fosse para lugar nenhum. Você tivesse zerado. Aí você olha para o mundo e assim, cara, tudo novo. Mas que interessante esse céu, hein? Ontem era azul, hoje ele está verde. Você começa a perceber também, né? Perceber a nova percepção das velhas coisas. Lógico. E aí, como você não está usando energia, vitalidade para alimentar esses seres, aí a tua vitalidade flui, tua cabeça funciona melhor, você respira melhor, aí chakra, sistema linfático começa a funcionar tudo perfeitamente, aí você começa a viver, aí a vitalidade, o prana vem, circula, aí você começa a perceber, aí aquilo que você acha que é lenda, né? Então começa a despertar e fazer parte do teu dia a dia. Daí você vê a cor do pensamento, tudo. Você vê a forma do perfume, né? Você vê a cor de uma palavra. Aí você começa a ver o que realmente existe no mundo que existe hoje, que a gente se recusa a ver. É como se a gente desse uma resetada aqui, né? Exatamente. Desligar aqui. Exatamente. É telefone no ar aqui. É como se a gente se plugasse, se ligasse, né, no mundo novo. E eu digo para vocês, não li, não é conjectura, não é nada assim. Existe, é real. O mundo hoje, ele não tem nada a ver com o mundo que se vê. É diferente em sons, em imagem, em cheiro, em forma, em cor, totalmente diferente. E quem não vê? Quem não quer? Por que que ninguém vê? Porque está com os olhos voltados para um passado que sequer existe mais, nem do ponto de vista cósmico, porque o não cósmico não existe mais. Aí já é mais complexo, nós vamos deixar isso para uma outra. Eu queria finalizar aqui, deixar a última palavra com o Jorge, mas já que nós falamos leis, o papel que ele trouxe, ele vai mandar para mim por e-mail e eu disponibilizo um e-mail para vocês. Eu pedi para ele impresso, mas foi na última hora, então não houve nem tempo. As leis da natureza do Alfonso, né, como você disse. Dr. Eduardo Alfonso. Extraídas do livro La Religión de la Naturaleza.
Então são... Ou um outro livro, Medicina Natural em 40 lições, em 40 lições. Que antigamente era 46 lições. Então diz que a natureza é regida por leis, e enumera as leis, eu vou enumerar rápido, né? Lei do movimento, lei do amor, lei da evolução, lei dos ciclos, cada uma tem a sua explicação aqui, lei da finalidade, lei da hierarquia, lei da harmonia, lei da adaptação, lei da seleção, lei da herança, lei da analogia, lei dos contrários, lei de causa e efeito, que talvez seja a única que a gente conheça aqui, né? Lei da utilidade e lei da desigualdade. Cada um tem a sua explicação, nós precisaríamos de muito mais tempo para entrar nesse aspecto. Então, Jorge, finalizando, eu já deixo o encerramento com você, agradecendo a sua presença. Imagina, meu prazer vir aqui. E a palavra final é sua, você encerra dando um recado para o nosso telespectador sobre o tema que nós abordamos hoje, que é a lei. Se a gente andar dentro da lei, nós vamos alcançar tudo aquilo que realmente nós almejamos, que não necessariamente seja do jeito que a gente quer. Uma coisa que, a única coisa que vocês vão estranhar quando andarem de acordo com a lei, de acordo com o Dharma, né, evoluindo, é que é o seguinte: não vai mais ter ninguém para vocês pedir nada, porque eles vão ver que não existe ninguém nem em cima, nem do lado, nem embaixo, superior, são todos seres iguais, e que na verdade existem uma grande quantidade de seres visíveis e invisíveis que dependem das nossas ações. A divindade, ela se limita, as hierarquias invisíveis se limitam em um ponto onde só o ser humano resolve. Qual ser humano? O ser humano consciente. Então, simplifiquem a vida, exerçam a vontade, a sabedoria, a atividade e honrem a própria existência. Não desperdicem a existência alimentando aqueles seres que vocês mesmos criam e depois reclamam quando eles vêm reclamar a sua vitalidade e se expressar através de vocês, através de medos, desejos, aspirações, anseios, paixões ou o que seja do ponto de vista humano. Simplifiquem a vida, sejam felizes e aí vocês vão ver o que é viver realmente, no mundo real. Um grande abraço, fiquem em paz e até sempre. Até sempre.